A categoria bancária é uma categoria que é recheada de lutas, de greves ao longo desses 90 anos praticamente de existência, né? E ela conquistou muitas coisas, inclusive conquistou as 6 horas de trabalho que está na CLT. Eu gostaria, Juliana, que você falasse um pouco mais para a gente sobre essa categoria que é tida como especial. Olá, pessoal. Boa tarde. O artigo 224 da CLT enfatiza que o bancário é uma categoria especial, né? É um capítulo especial que trata dos direitos do bancário, principalmente da jornada. O bancário, a jornada habitual deve ser de 6 horas, com exceção dos que têm cargo de confiança, né? E aí, com base nesse artigo, que nós temos o maior número de ações no país, porque os bancários têm direito ao recebimento de 2 horas extras, que são as 2 horas extras além da cesta diária. Habitualmente, os caixas fazem 6 horas diárias de trabalho, com 15 minutos de intervalo para um café, um descanso. E o bancário que trabalha 8 horas, tido como um cargo especial, trabalha 8 horas, e essas 2 horas a mais deveriam ser pagas como horas extras, o que não acontece, né? E o banco justifica o não pagamento dessas horas extras porque ele paga gratificação de função. E nós entendemos no sindicato que a gratificação de função não faz o pagamento dessas 2 horas, são questões totalmente distintas, e por isso nós estamos aqui para orientar, né, os bancários para que eles possam procurar o jurídico. O sindicato tem uma estrutura que funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. E nós estamos lá, eu, Renata, Dr. Thales, todos os dias para tirar todas as dúvidas e explicar para todos da categoria, não só em relação à jornada, ao direito à 7ª e 8ª hora, ao intervalo entre a jornada, mas também as questões de assédio moral, perseguição nas agências, questões de aposentadoria, afastamento de INSS. Então, nós vamos abordar um pouquinho todos esses assuntos aqui nesse bate-papo. E as questões particulares também, né, dos bancários, que a gente também consegue dar atendimento, né? Depois da nossa reforma trabalhista, né, que aconteceu aí em novembro de 2017, o trabalhador perdeu e perdeu muito. Inclusive a questão das homologações, né, que a gente fazia todas as homologações de todos os bancos públicos e privados, e hoje em dia não acontece mais. Os bancos houveram por bem em deixar na mão do trabalhador para que ele se vire, o que não é nem um pouco justo. Então, a gente também faz essa orientação para aqueles trabalhadores que são desligados, né, ou que pretendem, de repente, pedir para sair, pretendem fazer algum tipo de acordo. A gente faz todo a orientação para eles, né, para mostrar o que eles têm de direito, como que eles devem prosseguir na demissão, né? A gente também tem muitos casos aí de inspetoria que acaba ameaçando o trabalhador, e a gente pede para que vocês procurem aí o sindicato, o jurídico, os nossos diretores, para que se orientem antes de assinar qualquer coisa, de mandar e-mail, de atender telefone e falar o que eles estão impondo que seja falado, né? Eu queria voltar só um pouquinho, assim, a questão de ser uma categoria especial, né, na questão das 6 horas, nós temos 30 horas semanais, sim, né? E o descanso é remunerado, né? Isso. Que o sábado e domingo. Sábado é remunerado. Isso é importante todo mundo saber. Porque isso é fruto de muita luta. Não é agora, não são os bancos que dão as coisas. Sim. E a gente reforça bastante, porque algumas pessoas dizem, eu não uso o sindicato. Eu não uso o sindicato, a gente vem falando isso nos programas, mas quando a gente esmiuça os direitos, a gente percebe como... sem o sindicato, sem uma organização dos trabalhadores, trabalhadoras, os nossos direitos não existiriam, né? Então, essa questão. A questão também, que eu queria voltar só um pouquinho, que você comentou, Juliana, é a questão da jornada
intrajornada, né? Porque tem banco que considera os 15 minutos, Estevam, dentro da jornada, das 6 horas. E tem banco que considera os 15 minutos fora da jornada de 6 horas. E aí isso causa muita dúvida. Eu queria que vocês esclarecessem, Renata. Então, existem bancos que eles, conforme você disse, eles colocam os 15 minutos dentro da jornada. Então, são 6 horas cravadas, e aí a partir das 6 horas e 1 minuto, 2 minutos, já vai ter a hora extra. E tem banco que são 6 horas e 15. Isso aí vai depender do que está convencionado nos acordos coletivos individuais que estão aí à disposição no nosso site. Mas o que é importante dizer é que, assim, quem trabalha mais do que as 6 horas, ou do que as 6 horas e 15, e não faz a 1 hora de intervalo entre a jornada prevista no artigo 71 da CLT, tem direito de pleitear, tá? Hoje, não mais a hora cheia acrescida dos 50%, mas tem direito de pleitear o que está marcado no cartão de ponto do trabalhador, a diferença para 60 minutos. E é importante até dizer que não precisa de prova testemunhal nesse caso, porque o próprio ponto do trabalhador, ele vai fazer a prova ali que o juiz necessita para poder conceder, então, essa hora extra acrescida de 50% oriunda do intervalo entre a jornada, tá? E o que é diferente, né, da 7ª e 8ª horas, que a doutora Juliana explicou há pouco, porque ela é para... A 7ª e 8ª, a gente entende que ela tem origem na hora extra e não na gratificação por uma função de confiança, porque eles acham que todo bancário, os bancos colocam todos os bancários como função de confiança. É gerente, é assistente, é o supervisor e todas as outras nomenclaturas, né? Então, eles colocam como função de confiança, que não é, né? Porque, na verdade, a quem que eles dão ordens? Né? A quem que eles podem admitir, demitir, advertir? Eles não podem. Né? Então, para não ter mais contratações de 6 horas, eles colocam uma função de confiança. E aí tem muito advogado por aí dizendo que acabou essa 7ª e 8ª hora, né? E, na verdade, ela não acabou. Ela existe, ela precisa ser comprovada, tá? Ela tem boas respostas aí em sentenças, em acórdãos que a gente tem dos nossos processos, porém, existem a questão da compensação da gratificação de função com a hora extra concedida. Então, assim, para falar não muito juridiquês, a gente entra na justiça e diz, olha, o bancário é uma categoria diferenciada que tem que trabalhar 6 horas. Então, por que a Eneida trabalha 8? Porque o banco disse que ela tem um cargo de confiança. E se a gente comprovar na justiça que você não tem esse cargo de confiança, você vai ter direito a receber 2 horas extras. Existem alguns julgados, tá, que dizem assim, tudo bem, a gente vai pagar as 2 horas extras para a Eneida, mas vai ter que ser compensado com o que ela recebeu a título de função de confiança. O que não nos parece viável, porque ele remunera hora extra, que é o trabalho extraordinário, e o outro remunera o quê? Uma